Glória a Deus, queridos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos, amém? Neste dia lindo e maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Hoje estaremos meditando no livro de Esther, capítulo 4, 5, 6 e 7, amém? No capítulo 4 nós vamos ver aqui, queridos, Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado. Tudo, ou seja, o que iria acontecer com os judeus. Então Mardoqueu, ele rasgou as suas vestes, ele vestiu de pano de saco em cinza, ele se humilhou perante o Senhor, queridos, na porta do rei. E no decorrer da nossa leitura, nós vamos ver então que Esther, ela foi mandar levar vestes para Mardoqueu. Esther não sabia o que estava acontecendo. E então Mardoqueu, ele não aceitou aquelas roupas, porque o que iria acontecer com o seu povo. Então Esther ficou sabendo. E nós podemos ver que no capítulo 4, ou melhor dizendo, o capítulo 4, versículo 13 e 14, nós podemos dizer que são os versículos mais importantes do livro de Esther. Nós vamos ver aqui Mardoqueu falando com Esther, com o seu propósito, o seu chamado que Deus preparou para você. E Esther falou com Mardoqueu, não teria como ela chegar até o rei e falar com o rei, porque já tinha 30 dias que ele não chamava Esther. E se ele fosse até o rei, ela estava arriscando a sua própria vida. E então Mardoqueu falou, chegou o momento de você arriscar a sua vida. E então ela mandou um recado para Mardoqueu e falou, então manda todos os judeus que se acharem em Suzã, que jejua por mim. E assim Mardoqueu foi e levantou o povo para jejuar em favor de Esther. E Esther ali dentro do palácio, irmãos, ela mandou aquelas meninas que estavam com ela, todas jejuaram. Elas jejuaram 3 dias, sem água, sem comer, sem beber e sem comer. E então, nós podemos ver então que Esther, ela entrou. E quando ela entrou para encontrar com o rei levantou o cedro de ouro para ela e ela tocou naquele cedro. E ali Deus, nós podemos ver a intervenção de Deus naquele momento. Deus guardou a vida de Esther. E o rei falou, o que queres? E ela falou, ela não teve, coragem de falar naquele momento que o príncipe, Amã, estava ali. Eu não sei se ela ficou com medo. Ela falou que gostaria de preparar um banquete e falar para ele. E ali ela aproveitou e chamou Amã para estar ali com ele. E então Amã, ele foi embora feliz, porque Amã foi convidado pela rainha, de um banquete, e quando ele saiu da porta, do palácio ali, quem que ele encontra? Mardoqueu ali. E Mardoqueu, ele não se inclinava, diante de Amã, e Amã ficou furioso com ver aquele homem, descobriu que ele era judeu. Amã não gostava de judeu. E então ele foi para sua casa, ali tinham os seus conselheiros, Amã era muito rico, e ali a sua esposa, então ele falou, faz uma forca para Mardoqueu, e assim Amã preparou aquela forca. E nós vamos ver então no capítulo 6 que o rei,
numa certa noite, ele não dormiu, queridos. Ele passou a noite acesa. Então ele abriu, né, a lei de Crônicas, e aonde se abriu? Exatamente na vida de Mardoqueu. Que Mardoqueu livrou ele da morte com dois homens eunucos, né, que queriam matar o rei. E então no outro dia, quando Amã chegou para falar, para enforcar Mardoqueu, o rei primeiramente falou: Amã, se uma pessoa fizesse algo para você, o que você faria? Amã achou que era ele, né? Que a glória era para ele. Então ele falou: você tem que vestir roupas de príncipes, né? Você tem que pôr nos cavalos, você tem que andar com ele na cidade, apresentar ele para a cidade. E então o rei falou: isto mesmo que eu vou fazer. Você vai pegar Mardoqueu e fazer tudo isso para ele, tudo isso para ele. E então a mãe ele teve que fazer tudo isso. E Mardoqueu se tornou um príncipe ali do rei, queridos irmãos. E nós vimos ali então Amã, né? Ele ficou furioso com tudo aquilo que estava acontecendo. E no capítulo 7 nós vamos ver então que Esther prepara aquele banquete. E quando Esther preparou, né, aquele banquete, ela começou a falar para o rei a situação dos judeus. E ela era uma judia. E tudo isso que preparou para os judeus, ela falou que era Amã que fez isso. A Bíblia vai nos dizer então que o rei saiu da mesa e foi para o jardim. E quando o rei voltou, ele viu ali Amã, né, se humilhando perante a rainha. Ali o eunuco falou que ele tinha preparado uma forca para Mardoqueu. Então o rei imediatamente mandou que Amã ele fosse enforcado na sua própria forca. Nós podemos ver aí, irmãos, como que Deus cuida dos seus, amém? Que Deus possa abençoar a sua vida no nome de Jesus. Deus abençoa.